Olá, estamos de volta para tratar da MP 936 de 2020. Esse é o vídeo 2. Lembrando que no vídeo 1, que está lá no nosso canal do YouTube, nós cuidamos da parte geral dessa medida provisória. Tratamos das considerações gerais, a quem ela se destina, do que ela efetivamente se constitui. Vamos lembrar que essa medida provisória 936, ela data de 1º de abril de 2020, mas que na verdade foi no apagar das luzes do dia 1º e, portanto, no dia 2 de abril ela estava no mundo, na mídia e disponível para todos nós conhecermos. Então, essa medida provisória, ela tem por objetivo a criação de um benefício chamado de benefício emergencial pelo governo para a manutenção dos empregos e da renda e, consequentemente, a sobrevivência das empresas. Lembrando que ela é editada em razão da decretação do estado de calamidade pública no Brasil, em razão da pandemia pelo coronavírus, que assola o mundo inteiro. O governo já editou a medida provisória 927, especificamente com relação às relações capital e trabalho, porque ele editou outras, mas que nos interessa. A medida provisória 927 de 20 de março e agora essa do dia 1º de abril. No final do dia de 1º de abril, acho que já no final mesmo do dia. E também a 928, mas ela é pouco significativa, porque na verdade a 928 ela ocorreu no dia 22 de março, ou seja, 2 dias depois da 927, mas que teve por objetivo, por escopo, excluir o artigo 18 da 927, que tratava da suspensão do contrato de trabalho. Pois bem, essa medida provisória que nós estamos tratando aqui nesse segundo vídeo é a 936 de 2020, de 1º de abril, repito, e ela ressuscita a ideia da suspensão do contrato de emprego. Todavia, desta feita, ela prevê uma ajuda, um auxílio por parte do governo, mas ela trata também da redução do salário e da redução de jornada. Então, neste vídeo, nós vamos tratar da suspensão do contrato de trabalho e seus meandros e vamos tratar da redução do contrato, da jornada de trabalho e a redução de salário. Pois bem, lembrando que esse vídeo, que essas nossas falas, elas vêm substituir as nossas palestras, os nossos cursos, que agora, né, todos nós estamos nessa forma virtual de se relacionar. E eu estou me relacionando com você, aluno de graduação, aluno de pós-graduação, lato sensu, empregados, empregadores e colegas com quem nós debatemos essa temática. Longe de esgotar o tema da medida provisória, mas traçando assim exatamente, essa é a razão dos 3 vídeos, traçando assim o máximo possível de conteúdo e de informações. Mas eu quero lembrar que já existe bastante conversas, diálogos, bastantes doutrinadores, juristas efetivos, que não é o meu caso, já suscitando, não é meu caso ser jurista, mas também suscito a questão da inconstitucionalidade. Ela é eivada de inconstitucionalidade, mas como alguns empregadores também me perguntam, empregados me enviam bastante perguntas por e-mail, por WhatsApp, através do nosso escritório, que está em funcionamento também nesse sistema de home office, a resposta é o seguinte: parodiando um ditado popular, é o que temos para hoje. Então, o que está em vigor é essa norma
e ela deve ser aplicada. Obviamente que ela tem muitas inconstitucionalidades, portanto, ela tem insegurança jurídica, mas nesta conjuntura de estado de pandemia, é melhor utilizá-la do que de vez encerrar todas as atividades e despedir os empregados. Porque, veja, vou repetir isso em alguns momentos. A dispensa, ela é um poder potestativo do empregador. E antes que me perguntem, posso dispensar um empregado neste momento de pandemia? Pode. É um poder potestativo do empregador. Mas o que eu devo fazer? Se não firmar essas duas alterações contratuais que nós estamos tratando aqui agora e que vamos tratar, poderá dispensar. Todavia, pagar as parcelas resilitórias, sobretudo se essa dispensa for sem justa causa, imotivada. Mas a dispensa não é imotivada, eu estou dispensando porque não há condições de manter o meu negócio. Pois bem, a MP ela vem exatamente para proteger os empregos, a renda e, sobretudo, para que não cause um caos social. Volto a dizer aí para os meus alunos de graduação que é o direito do trabalho aí no epicentro, no centro, né, dessa conjuntura de saúde e de economia e de política. Pois bem, eu vou me voltar aqui, volta e meia, vou me voltar de vez em quando para não perder os dispositivos que eles são importantes. Então vamos lá. Primeiro, qual é o valor do auxílio emergencial para as hipóteses de suspensão do contrato de emprego e também o parâmetro adotado para as hipóteses de redução de salário e redução de jornada? Está previsto no artigo 6º dessa medida provisória e ele tem como norma a tabela do seguro-desemprego, da Lei 7.998 de 90, que apresenta 3 tabelas, que varia desde R$ 1.045 até o teto máximo, que é R$ 1.813. Muito bem. Aqui, que medidas então? Vamos tratar nesse vídeo das 2 medidas, a suspensão e a redução da jornada com redução de salário. Primeiro, nós vamos iniciar pela suspensão do contrato. O que é a suspensão do contrato? Era o que tentava, de forma equivocada, tratar na MP 927, tratando a suspensão sem nenhuma oferta de possibilidade de sobrevivência do empregado. Porque, juridicamente falando, a suspensão do contrato é aquela possibilidade de não ter salário e não ter prestação de serviço. Volto a dizer que nós temos como alguns exemplo clássico quando o empregado entra de benefício a partir do 16º dia, mas ele não tem salário, porque salário é pago pelo empregador, mas ele tem o benefício pago pela Previdência. As hipóteses também de faltas não justificadas, onde pode ser descontado, as suspensões como punição, que também ele não vai receber e não vai trabalhar. Aqui a MP, a norma, ela apresenta uma modalidade de suspensão do contrato de emprego que não tem na CLT, mas em razão da força maior. Em razão da força maior é facto príncipes, que convive aí, são institutos que não são idênticos, mas que nesse momento pode-se conviver, porque tem uma força maior que é a pandemia, mas tem um fato do governo que faz os decretos municipais, estaduais e até o federal de encerrar a atividade de determinados setores
da economia, determinados setores comerciais. Pois bem, então é um caso típico da suspensão do contrato de emprego. O empregado não está trabalhando porque a empresa não pode funcionar. Vamos trazer, assim, alguns exemplos. Vamos ilustrar com os exemplos de empresas de macro, de médio e de mini porte. Vamos imaginar as companhias aéreas. As companhias aéreas estão com seu quadro extremamente reduzido, quiçá não trabalhando. As empresas que voam para países de fora do Brasil, por exemplo, a maioria dela não está operando. Tanto assim é que o Aeroporto Internacional de São Paulo, o de Guarulhos, ele fechou todo um setor. Eu fico a pensar que todos esses empregados deste setor, que é o maior aeroporto do país, esses empregados, ou eles estão em férias antecipadas, conforme a MP 927, ou eles estão com essa proposta de suspensão do contrato de emprego, ou alguns podem ter sido alocados no outro setor. Então, aviação, as agências, empresas de turismo, que são de médio porte, as montadoras de veículo, que são de grande porte, chegam algumas a ter até 1.500 empregados, e os pequenos empresários, rede hoteleiras, pequenas redes hoteleiras de região, por exemplo, turística do país, região dos lagos, Serra Gaúcha, o Nordeste, os restaurantes. Então, são setores de pequeno porte e alguns até encampados em médio porte que não estão podendo funcionar. E aí, nesse caso, o empregado não pode prestar a sua força de trabalho, destinar a sua força de trabalho para o seu empregador. O que o empregador pode adotar? Ele pode adotar essa medida provisória no particular de suspender a prestação de serviço. Mas então o empregado não recebe? Ele não tem salário? Como ele vai sobreviver? Lembrando que essa MP também visa reduzir o impacto social. Então, para isso, ela oferece no artigo 3º, inciso 3, o auxílio emergencial. O que é esse auxílio emergencial? É um auxílio pago pelo governo federal que equivale à totalidade do valor do seguro-desemprego a que esse empregado teria direito em razão da sua faixa salarial. Então, tem que utilizar a faixa salarial, comparar com a tabela do seguro-desemprego, que tem as tabelas atualizadas a cada ano, e em 2020 já foi atualizada, em janeiro, e aplicar essa tabela. Todavia, o artigo 3º, ele também destaca o seguinte: primeiro, que é o valor integral daquela tabela do seguro-desemprego. Isso no caso de suspensão, que é diferente para o caso de redução de jornada e redução de salário, que vamos tratar depois. Então, ele diz o seguinte: se 100% do valor do seguro-desemprego ao que o empregado teria direito. Artigo 8º, caput. Mas também ele tem uma previsão de 70% a que o empregado teria direito na hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 8º. Por quê? Porque nessas hipóteses, as empresas que tiveram um lucro líquido acima de 4.800.000 na database de 2019, a empresa pagará 70% do salário do empregado. Então, nesses casos, ele vai receber o valor teto máximo da Previdência Social e vai receber 30% o teto máximo do valor do seguro-desemprego, que hoje é 1.800 e pouquinho, e a empresa vai fazer face a 30% do salário dele. Bom, se nós fizermos uma conta aí de um empregado que tem um salário aí de R$10.000, ele vai ter 3.000 mais 1.800.
Então, ele não vai ter a totalidade do salário dele pago. Aliás, esse auxílio emergencial e essa possibilidade de suspensão não atende a situações de salários relativamente altos, porque o empregado, na maioria dos casos, ele não vai obter a totalidade do seu salário pago, ok? Então, nós temos essa tabela do seguro-desemprego. Essa medida de suspensão do contrato de trabalho, ela deverá ser feita, a alteração do contrato deverá ser feita por até 60 dias, podendo fazer 30 e depois mais 30, ok? Muito bem. Aqui agora, essa ajuda compensatória também chama-se ajuda compensatória paga pelo empregado. E como que pode ser feita esse acordo? Aqui nós temos uma situação que diz o seguinte, e eu vou tratar disso um pouco mais na frente, que esse acordo ele deverá ser individual ou negociação coletiva, ou um ou outro. Mas eu quero tratar mais à frente porque vai atingir a situação de redução de salário também, tá? Então vamos aguardar essa parte aí dessa situação. Suspensão, vamos lá. Parágrafo 1º, acordo individual. O parágrafo 2º do artigo 8º traz uma situação que pode ocasionar algumas dúvidas, já vem ocasionando algumas dúvidas, que diz o seguinte, que o empregado, na hipótese de suspensão, ele vai manter todos os benefícios pagos pelo empregador. Que benefícios são esses? Bom, vale alimentação, ticket de alimentação, alguns auxílios, vale transporte. Eu penso que o vale transporte não tem sentido, porque ele é para o deslocamento do empregado. Se o empregado não está trabalhando, ele não tem deslocamento. No primeiro momento também, o ticket alimentação, refeição, para ele se alimentar durante o dia, também em tese não teria. Mas isso eu acho que pode ser bem discutido. Então ele diz que o empregador deverá manter todos os benefícios. Algumas empresas de médio e de grande porte oferecem vários benefícios para o empregado. Outra questão que merece destaque, ainda dentro da suspensão do trabalho do contrato, por exemplo, é o artigo 8º, parágrafo 4º. Esse empregado não pode prestar nenhum tipo de serviço para esse empregador, ainda que um trabalho em domicílio. Num sistema de teletrabalho, trabalho remoto, ele não pode, porque se ele prestar esse serviço para o empregador, desnatura, descaracteriza essa condição e, portanto, o empregador vai sofrer alguma sanção, sobretudo porque ele está recebendo benefício do governo, exatamente para não trabalhar. Não trabalhar porque a empresa não tem como pedir, não tem como ofertar o trabalho. Outra coisa, ele não tem recolhimentos da Previdência, mas esse empregado pode fazer como contribuinte facultativo. E quando que esse contrato vai se restabelecer? Ele vai ser restabelecido 2 dias depois da cessação da calamidade pública, da data desse acordo individual, 60 dias, do termo pactuado e da data da comunicação do empregador que informa o empregado da decisão. Então, terminou a calamidade antes desse prazo, esse sistema de suspensão termina e o empregado pode voltar a trabalhar. Se por acaso um decreto municipal ou estadual determinar que aquele tipo de estabelecimento pode voltar a funcionar. Por exemplo, um restaurante. O empregador pode chamar esse empregado e comunicar a sua decisão. E então suspende essa cláusula, ok? Estou falando um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito longo. Agora,
nós vamos tratar da segunda possibilidade da MP 936, redução de jornada com redução de salário e complementação pelo governo. Na suspensão, nós vimos que só numa hipótese o empregador ele paga uma indenização, ele paga uma ajuda. Aqui o Instituto, aqui se convive, aqui é solidário o empregador e o governo federal, ok? Então, aqui o empregador, contrariando o artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, por força dessa medida provisória, ele poderá reduzir o salário do empregado na proporção da redução da jornada. O pacto é individual, salvo uma exceção que eu vou colocar no terceiro vídeo, que é uma faixa salarial que diz que só por acordo coletivo, que é uma faixa salarial intermediária, ok? E deverá ser avisado com 48 horas de antecedência encaminhado para o empregado e pode ser o pacto coletivo de acordo com percentual. Quais os percentuais? Artigo 7º, inciso 3 e artigo 11, parágrafo 2º. Não tem benefício nenhum para uma redução de jornada e de salário até 25%. De 25%, eu vou passar para o outro slide, que está um pouco mais claro. Para uma relação de jornada até 25%, é o artigo 11, parágrafo 2º, não tem nenhum benefício, esse benefício emergencial do governo. Numa redução salarial de 25% a 50%, salário e jornada, será uma ajuda, esse auxílio emergencial será de 25%. Numa redução de 50% a 70% do salário e jornada, o benefício será de 50%. Numa redução superior a 70%, o benefício emergencial do governo será equivalente a 70%. Benefício emergencial do governo de 25%, 50% e 70%, sobre que valor? Qual é o parâmetro? Volto a dizer, a faixa da tabela do seguro-desemprego, ok? Então, vai vigorar esses percentuais incidindo sobre a tabela do seguro-desemprego que falamos anteriormente. Bom, quem negocia? Individual ou coletivo? Aqui eu vou antecipar o que eu quero também falar no vídeo 3, porque são considerações gerais. Quem negocia? Mas sobretudo aqui especificamente, ele negocia salários, está no artigo 12, inciso 1 e 2, salários até R$ 3.135 e acima de 2 tetos máximos da Previdência Social, que dá mais ou menos 12 mil e pouco hoje, acordo individual ou coletivo. Quer dizer, até 3.135 e acima de 12 mil e pouco, desde que esse de 12 mil e pouco tenha diploma de nível superior, que são os empregados hipersuficientes, trazido pela Lei 13.467, a negociação pode ser individual ou coletiva. Curioso destacar que no parágrafo único diz o seguinte: fora dessa hipótese, quer dizer, o empregado que ganha acima de R$ 3.136 até o limite máximo da Previdência Social, os dois pisos do limite máximo da Previdência Social, que dá 12 mil e pouco, somente por convenção ou acordo coletivo. Convenção ou acordo coletivo é a intermediação do sindicato da categoria profissional, ok? E se a redução for somente até 25%, aquela primeira faixa que eu tratei, pode ser por acordo individual. Então, aqui nós temos 3 regras convivendo. Se houver uma redução de até 25% de salário e jornada, mesmo que esse empregado ganhe R$ 8.000, o acordo pode ser individual.
Se ele ganhar até R$ 3.135 ou acima de dos tetos da Previdência Social, que dá hoje mais ou menos 2.000 e pouco, o acordo pode ser coletivo ou individual. Mas se esse empregado estiver nesse meio aí, fora dessas faixas estabelecidas, a redução é somente por negociação coletiva. Um pouco confuso, por isso que nós temos que reunir os 2 ou 3 artigos aqui para entender. Ela não é uma MP muito fácil, muito clara, muito simples. Por isso que eu estou dividindo em 3 vídeos para nós tratarmos de maneira bem calma, ainda que eu fale rápido. Ok? Vamos lá. Ainda sobre essa MP, esse benefício aí, vamos lembrar que o empregador vai suportar uma parte, ele vai suportar uma diferença aí, não a diferença integral, mas ele vai pagar exatamente o que é salário na medida da redução. E ele vai pagar salário proporcional às horas trabalhadas. Então, portanto, se ele vai reduzir a jornada de 8 para 4, ele vai pagar proporcional à jornada desse empregado, proporcional às 4 horas. E qual é a natureza jurídica desse pagamento? É uma indenização? É uma ajuda? Não, natureza jurídica salarial. Por que é uma natureza jurídica salarial? Porque o empregado está trabalhando. Então, o caráter sinalagmático nessas 4 horas é um caráter que está existindo, ou seja, caráter sinalagmático do contrato são obrigações recíprocas e contrárias. O empregador está dando trabalho e assalariando, e o empregado está cumprindo com a obrigação dele na medida que ele está trabalhando. Certo? Então, tem o subsídio, aí essa ajuda, esse auxílio emergencial do governo, mas também tem salário. No caso da hipótese que eu tratei anteriormente de suspensão, aquela parte em que o empregador paga, ela tem uma natureza indenizatória, ok? Por isso é que aqui o tratamento jurídico, ele é diferente. Mas então, são esses 2 institutos que a medida provisória trata, mas não é só isso. Ele vai tratar, e isso eu vou deixar por terceiro vídeo, para a estabilidade, que eu prefiro garantia provisória de emprego, enquanto perdurar essa alteração, como que vai se operacionalizar para o empregado receber, quais são os prazos que o empregador tem para comunicar ao Ministério da Economia, e se o empregador não comunicar, quais são as sanções, quais são as fiscalizações, e lembrando que, em se tratando de contrato intermitente, não encaixa em nenhuma dessas situações, mas sim uma previsão no artigo 18 de que o governo pagará esse benefício emergencial na ordem de R$ 600. Ok? Então, essas são as considerações